Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando o primeiro momento de partilha dos estudos da obra de André Luiz deste ano de 2024. Nós estamos vendo aqui o livro Os Mensageiros. E hoje, para abrir o ano de 2024 nos nossos estudos dessa obra maravilhosa que André Luiz nos presenteou através das mãos abençoadas de Chico Xavier, o nosso querido, nós vamos ver o capítulo 14, que vem sob o título Preparativos. Então, vamos à nossa leitura e, como eu sempre faço, posteriormente vou fazendo breves comentários. André Luiz nos diz o seguinte: à noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Fiquei radiante. Muitas vezes regressara ao ninho doméstico, tornara a cidade em que desenvolvera a tarefa última e, todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável. Quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu: procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento na visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse sublime dom. E, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam
os caminhos. Gente, já quero começar aqui o primeiro comentário dessa fala importantíssima que o nosso querido Aniceto dirigiu não somente a André Luiz e a Vicente, mas também a cada um de nós que fazemos este estudo maravilhoso. Ele fala aqui sobre a prece. Ele fala que eles não podem abusar da oração. E muitas vezes, como ele mencionou aqui no círculo carnal, nós costumamos abusar da oração, obedecendo, como ele disse aqui, a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento da nossa própria iluminação. Então, muitas vezes, meus queridos, o que nós fazemos? Nós fazemos pedidos nas nossas preces de coisas que não vão nos edificar, facilidades que vão nos pôr a perder. E por isso, muitas vezes, nós acreditamos que as nossas preces não estão sendo atendidas quando nós não recebemos essas facilidades. Por quê? Porque Deus, que é Pai maravilhoso e justíssimo, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, seria um abuso nosso pedir facilidades que nós não temos o mérito e que, na verdade, se fossem respondidas, seriam apenas para a nossa própria perda. E aí Aniceto chama a atenção aqui de André Luiz e de Vicente, que toda a prece entre eles deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Ele diz ainda que quem ora na condição espiritual em que eles estão, sintonizam a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhes abrilhantam os caminhos. Então, quando nós elevamos as nossas preces, nós devemos ter consciência de que nós estamos nos sintonizando com a espiritualidade maior, com a mente e com as esferas mais altas. Então, nós precisamos tomar essa consciência de não ficar suplicando facilidades que nos façam mal. Nós podemos, em nossas orações, pedir sim auxílio nas horas das dificuldades e das lutas. Mas tomemos consciência, meus queridos, para não estarmos pedindo em nossas orações, em nossas preces, desejos e caprichos que não nos vão botar em evolução e sim a perder. Achei muito interessante esse comentário, essa fala de Aniceto, e é muito importante para a nossa reflexão. Continuemos então a nossa leitura. André Luiz segue dizendo: deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiro em relação mental direta com eles e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica, propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair, quando nos aprouvesse. A princípio nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto,
que se mostrava muito satisfeito, esperava no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de malotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente, por algumas horas, deixando-nos Vicente e eu nos serviços da crosta em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimo-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada. Requer tanto esforço de conservação como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas de nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Olha só, gente. Aniceto aqui está então explicando a Vicente e a André Luiz que eles vão passar por zonas umbralinas muito difíceis, porque eles estão ali em processo de aprendizado. Isso também deixa uma grande lição para nós e para a nossa reflexão, que muitas vezes a gente quer que os nossos aprendizados sejam facilitados. E aprendizado sério, gente, sempre vai ter obstáculos para ser vencidos. Então a gente precisa estar atento a isso também, não é? Saber que quanto mais difíceis forem os aprendizados, mais obstáculos vamos ter. Mas que vai valer a pena ao final, porque vamos aprender novas questões, não é mesmo? Vamos então prosseguindo aqui a nossa leitura. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu. Olha, agora Aniceto então vai concluir o que ele ia dizendo a eles. Aniceto diz o seguinte: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios.
Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculo de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes de nossa cidade espiritual. Possuía apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente. Olha só, gente, que lindo. Aniceto tinha, pela sua elevação espiritual, certamente, a condição de ir e vir aonde ele desejasse servir, não é? Porque ele estava sempre servindo, porque ele tinha essa condição de atravessar de um lugar a outro sem dificuldade. Só que, com humildade, porque ele estava ensinando a André Luiz e a Vicente, ele então se diminuía, exemplificando como Jesus, por exemplo, veio até nós. Ele diminuiu-se para vir até nós, para nos abençoar. Não comparando, claro, o querido mentor Aniceto com Jesus, mas sim a condição, não é? De que quando um espírito é elevado, ele se diminui para auxílio, para que ele não humilhe aquele que está em aprendizado. Então, assim deve-se agir com outras pessoas que estejamos ensinando, com carinho, com respeito, com humildade. É exemplo de amor aqui, não é mesmo, gente? Prosseguindo então a nossa leitura, André Luiz segue nos dizendo: como orientador de pulso vigoroso e sábio, mas não vacilava por se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Foi o que eu comentei com vocês, né, gente? Ali, Aniceto, esse querido instrutor, ele, como orientador de pulso vigoroso e sábio, não vacilava para se fazer igual àqueles que estavam ali em aprendizado com ele. Ele desejava servir devotadamente como um companheiro de igual para igual. Que lindo exemplo a ser seguido por nós, não é mesmo, meus queridos? E concluindo então a nossa leitura, André Luiz prossegue dizendo: meditando sobre a lição sublime em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. Foi um lindo capítulo esse, não é mesmo, meus amados? Que a gente possa refletir sobre ele. Na próxima partilha que faremos sobre o livro Os Mensageiros, nós vamos ver então como prosseguirá essa viagem, que inclusive o título do capítulo 15 é A Viagem, ok? Um grande beijo no coração de todos e com uma sincera e simples, singela oração, me despeço, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo, nosso mestre sempre fiel, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito adorada, e todos os nossos benfeitores espirituais continuem como sempre fazem, nos conduzindo pelos caminhos do bem e pelas veredas da justiça, e que nós estejamos com os nossos corações abertos aos impulsos benéficos que eles nos enviam, para que possamos prosseguir pelos caminhos que elevem o nosso ser à nossa própria evolução. Com gratidão, com amor, vamos então encerrando o nosso estudo de hoje. Lhes convido ainda, meus queridos, para que todas as segundas-feiras às 19 horas venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESG
estudo sistematizado da doutrina espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, para que juntos possamos fazer o Evangelho no lar, recebendo os eflúvios benditos e a visita sagrada de Jesus, de Maria Santíssima e de toda a comitiva espiritual de benfeitores que trabalham a serviço do Cristo de Deus na Terra, Jesus. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos então novamente os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, a partir do momento do passe às 18 horas, nós temos o passe recebido da querida e abençoadora, benfeitora Maria da Soledade e a equipe de trabalhos que trabalha a nosso favor, os nossos queridos benfeitores espirituais que acompanham a benfeitora nesse servir. Sendo assim, queridos, vou me despedindo, desejando que o nosso ano de 2024 seja sempre muito abençoado em cada um de nossos passos e que nós façamos a nossa parte com amor, dedicação, estudo e boa vontade. Até mais, queridos. Tchau, tchau. Muita paz e harmonia nos nossos caminhos sempre.